Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais uma análise profunda. Eu sou o seu apresentador de hoje e, bom, a gente vai dar um mergulho naqueles temas que sempre rendem, sabe? Ah, rendem demais! Olá para todo mundo, eu tô aqui para trazer aquela visão mais analítica para nossa conversa. Exato. E o tema de hoje gera muito debate acalorado, que é a sexualidade humana e, o próprio conceito de tabu, né? É um campo minado, digamos assim. Nossa, com certeza. A base da nossa exploração é um trecho fascinante chamado Ato Sexual, Eterno Tabu. Ele foi tirado do livro NPA, Caminhos e Descaminhos da Sexualidade Humana. Sim, escrito pelo César Tolme, que é um filósofo, psicanalista e também neurocientista clínico. Isso. E a nossa missão hoje, para quem está acompanhando a gente, é tentar desconstruir aquela ideia de que um tabu é algo necessariamente ruim ou opressor. A gente quer mostrar como raízes lá da antiguidade, raízes linguísticas mesmo e até a anatomia do nosso corpo se conectam com aqueles dilemas supermodernos sobre relacionamentos e exposição. Pois é. E para ditar o tom da nossa análise, é legal ressaltar a importância de olhar para a sexualidade não só como ato físico, né, mas através de uma lente etimológica e, como o autor chama, biopsicossocial. Exatamente, o Tolme é muito feliz nessa abordagem. Ele não começa pela moralidade, ele vai direto no nosso corpo e na linguagem. Então vamos começar por aí, porque essa parte anatômica me deixou impressionado. A gente costuma pensar em sagrado como, algo místico, sei lá, um altar da igreja. Sim, a associação é quase automática, né? Algo intocável, espiritual. Isso. Mas o autor traz isso para carne e osso. Ele explica que a palavra sagrado vem do latim tardio sacrum e não tem nada a ver com misticismo. A origem é totalmente prática. Pois é. Significa separado, protegido de tudo ou, olha que interessante, protegido pelos lados. E é aí que entra a conexão anatômica que ele faz, que é fantástica. Porque o termo técnico sacro, na nossa anatomia, foi introduzido lá por meados do século XVIII. Aquele osso na base da coluna, certo? Esse mesmo. Mas a história vai bem mais longe. Esses anatomistas do século XVIII estavam, na verdade, traduzindo um termo lá do grego e era um ósteon que aparece nos escritos de Galeno. Caramba, Galeno, o médico da antiguidade. Ele mesmo. E ele usou essa palavra porque ele viu uma estrutura óssea que fica ali muito próxima à genitália, literalmente contornando e protegendo a região. Nossa, é como se o nosso próprio esqueleto fosse tipo um cofre de banco, sabe? Uma fortaleza, né? Exato, um jardim murado em torno dos órgãos sexuais. É muito louco pensar que a palavra santo ou sagrado tem essa relação tão literal, tão direta e anatômica com essa região. Sim, e o livro não para por aí. Ele menciona também a palavra hebraica para sagrado, que é kadosh. E o que significa? Significa uma área, um lugar ou algo que é protegido ou fechado em todos os lados. É o mesmo padrão. O mesmo padrão. Não importa a cultura, a ideia de sagrado sempre foi a de uma proteção fundamental construída na própria biologia. Sabe, eu fico me perguntando como foi que a gente perdeu essa noção de área protegida ao longo dos séculos, né? Mas isso ajuda muito quem está ouvindo a repensar a palavra sagrado. Com certeza, tira do místico e traz para a biologia básica. E é isso que nos leva para a segunda parte da teoria do Tolme. Bom, se o corpo tem essa estrutura física de proteção ao redor da genitália, o que a biologia e a mente dizem sobre o comportamento que sai dessa região protegida? Então, o autor entra num terreno bem polêmico aqui. Ele diz que, biologicamente falando, só no instinto, o ser humano não é monogâmico. Ele é poligâmico. Ok, uma afirmação forte. Bem forte. A biologia permite uma gama vasta de práticas, sabe? Heterossexuais, bissexuais, homossexuais, pansexuais, em pares ou em grupos. Mas peraí, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui. Pode fazer. Se o autor diz que somos biologicamente poligâmicos, a monogamia seria tipo antinatural, uma forma de autorrepressão. Ah, essa é a armadilha. É aí que muita gente se perde na leitura. Porque a chave do livro é que nós não somos apenas biológicos. Tá, tem o tal fator biopsicossocial, né? Exato. Nós somos seres biopsicossociais. Tem uma inter-relação contínua
entre os aspectos biológicos e os psicológicos, tudo se desenvolvendo dentro de uma estrutura social. Entendi. E isso muda de pessoa para pessoa? Totalmente. Com predominâncias diferentes para cada indivíduo, por isso Tommy bate muito na tecla de que o certo e o errado precisam ser definidos pela consciência de cada indivíduo. Ah, então não é sobre invalidar a monogamia ou a poligamia. De jeito nenhum. É sobre destacar que a autorrepressão, que é quando a pessoa vai contra a própria consciência de certo e errado, é um mal que pode causar danos irreversíveis. A médio e longo prazo, né? Fica claro que o foco é o equilíbrio individual, não impor uma regra universal para todo mundo. Certíssima sua leitura. Não tem uma regra única. Mas isso me leva a outro ponto, um problema prático enorme. Porque se o certo e o errado agora são tão individuais e a gente não tem regras universais rígidas, como as pessoas sobrevivem? Sobrevivem no sentido de como elas se relacionam? Isso. Como elas se relacionam num mundo assim? Porque a gente precisa conviver, né? E aí o autor cita um sociólogo bem famoso. Sim, ele traz o conceito do Zygmunt Bauman, do mundo líquido. É a ideia de que a modernidade escorrega pelos dedos, nada é permanente. O mundo líquido. Isso se aplica perfeitamente aos relacionamentos de hoje. Demais. E o desafio principal que o Tolman aponta é justamente o que fazer frente a esse mundo. É, como não ser dissolvido por tanta liquidez. Isso, e ao mesmo tempo não ficar endurecido como uma reação de medo a ela, sabe? A urgência é encontrar um ponto central entre a liquidez e a rigidez. Sabe, a imagem que me vem à cabeça é como tentar sobreviver como um ser humano caminhando sobre a água. Boa analogia. Porque, tipo, se a gente for líquido demais, a gente vira uma poça e perde a nossa forma. Somos dissolvidos. Verdade. E se formos rígidos demais, viramos um bloco de gelo e nos quebramos. Fomos endurecidos. Mas como a sexualidade entra na busca por esse ponto central? Ela entra na armadilha da falsa liberdade. Porque na busca frenética por não ser antiquada ou endurecida, nesse mundo líquido, a pessoa pode cair num paradoxo. Que a liberdade vira prisão. Exatamente. O texto destaca que é muito comum uma pessoa prender a si mesma ou aos outros na própria liberdade. Nossa, como assim? Sabe aquela liberdade imposta, que na verdade funciona como uma corrente nas pernas e nas mãos? Sei. A pessoa finge que não tem ciúme ou que aceita tudo só para parecer evoluída? Isso. Ela se violenta para se encaixar no molde de ser livre, e aí o Tom propõe um resgate maravilhoso. Devemos preservar o tabu. Espera, resgatar o tabu? Mas a palavra tabu não é sempre vista como um vilão. Era, mas aqui o tabu é ressignificado como o sagrado. Ah, voltando para a origem anatômica. Sim, o tabu volta a ser aquilo que compete somente à própria pessoa. É a verdadeira vida íntima, a vida privada. O ponto de equilíbrio exige que a vida sexual de alguém diga respeito apenas a essa pessoa. Isso faz muito sentido. É uma defesa. Total. O alerta final dele é: não permita que terceiros interfiram ou tirem essa característica sagrada, tornando a intimidade pública e sem valor. Nossa, e trazendo isso para quem está escutando a gente agora, é só olhar para a era da superexposição em que a gente vive, né? Nossa, as redes sociais são a prova disso. É tudo escancarado. A pressão social para ser livre e compartilhar detalhes íntimos na internet é exatamente essa corrente nas mãos e pernas que o autor menciona. Sem dúvida. A falsa sensação de pertencimento por exposição. Pois é. A verdadeira rebelião hoje em dia e a verdadeira liberdade seria justamente o direito de manter a porta do quarto fechada, ter um tabu seu. Eu diria que é um ato de preservação mental. Ter um tabu nesse sentido do livro é ter saúde mental. É, para tentar amarrar os fios da nossa discussão de hoje, a gente começou lá nos ossos pélvicos, o sacrum estudado pelo Galeno. Sim, aquela estrutura de proteção física que a evolução nos deu. Exato. E passamos pela complexidade de sermos seres biopsicossociais, onde a autorrepressão é o verdadeiro problema. E terminamos nas águas turbulentas desse mundo líquido do Bauman. Isso, com a grande lição do Tommy, né? De que a palavra tabu não precisa ser um sinônimo de repressão moralista e ultrapassada. Muito pelo contrário.
o tabu é um limite saudável e necessário de proteção da vida privada. Um cofre para o nosso equilíbrio emocional. E isso me deixa com um pensamento bem provocativo para quem está acompanhando a gente e refletir agora que a nossa análise vai chegando ao fim. Qual seria? Bom, se o sagrado significa literalmente, na anatomia e na história, aquilo que é protegido por todos os lados, será que essa atual epidemia de exaustão mental nos relacionamentos modernos não deriva do fato de termos implodido os muros do nosso próprio sagrado? Nossa, é uma ótima reflexão. A gente derrubou o nosso próprio tabu para agradar os outros. Pois é. Fica aí o convite para que cada mente que está ouvindo a gente reavalie com calma quais áreas de suas próprias vidas precisam urgentemente, mas urgentemente mesmo, voltar a ser um tabu. Voltar a ser sagradas. Adorei. Então é isso. Ficamos por aqui com essa análise. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.